Olá, queridíssima. Hoje eu resolvi gravar esse vídeo para falar com vocês um pouco sobre momentos difíceis, momentos muito difíceis que eu passei durante a pandemia com a morte do meu marido. Além da pandemia, que foi um momento que nós passamos dificuldades, né? E ainda perdi alguém para a morte, né? E assim, são coisas da vida que eu creio que todos nós passamos, né? Caso se alguém não passou, creio que esteja na 5% da população que não perderam ninguém, não tiveram Covid, nem perderam ninguém para a morte. Mas os 95%, creio que todos nós passamos esse momento muito difícil. Em 2018, eu já estava separada do meu marido, né? Consequências de uma traição que aí eu resolvi não perdoá-lo em sentido de relacionamento. Mas continuamos na mesma casa, né? Ele era uma pessoa tranquila, então resolvemos continuar na mesma casa, né? Só separado de corpos. E em 2019 ele teve um AVC isquêmico. E ainda estava se recuperando desse AVC quando 2020, em julho especificamente de 2020, ele pegou a Covid. Ele chegou em casa, né, que ele gostava de tomar cervejinha com os amigos, e às vezes tinha alguns bares abertos, né, naquela época, que não era para estar, mas fazer o quê, né? E aí ele chegou em casa dizendo que estava com a garganta inflamada, doendo. Aí eu simplesmente levei ele para o médico. E lá, chegando lá, a médica realmente constatou que ele estava com a garganta inflamada, mas queria fazer os exames da Covid. Ele fez o exame da Covid, ela passou alguns medicamentos e disse, olha, daqui a 5 dias você entra na internet, pega o resultado do exame e traz. E mandou para casa. E nós viemos para casa. Achei aquilo uma negligência, porque um homem de 62 anos com doenças crônicas, que ele tinha diabetes, pressão alta, e estava se recuperando de um AVC, né? Mas aí eu não entendo muita coisa de medicina, né? Viemos para casa. E aí ele só foi piorando, piorando. Com 4 dias depois, ele não conseguia nem falar, porque ele emagreceu, começou a sentir febre, acordava todo suado, e aí nem falar direito ele estava conseguindo. Eu batia no liquidificador um feijãozinho com arroz, caldo de carne, verdura, para ver se ele conseguia comer, para se fortalecer, e nada, ele não conseguia, porque a garganta não permitia, e ele só emagrecendo. Ele emagreceu assim, ó. Em 2, 3 dias ele emagreceu absurdos. Novamente levei ele para o hospital. E aí, chegando lá, conversei com o médico, expliquei ao médico que ele estava tomando medicamento, que ele já tinha sido medicado, que ele tinha vindo aí novamente no hospital. E a médica fez o exame, que estava esperando o resultado do exame. O médico disse, olha, senhora, pelo que eu estou percebendo, seu marido está com Covid. E aí levou imediatamente para fazer os exames e constatou que o pulmão dele estava 25% atingido. Pensa aí, 25%. E aí quando o médico me falou isso, sabe quando você abre o chão e você cai de vez? Simplesmente eu sentei, o médico conversando comigo e a minha mente assim vagando, que eu não estava entendendo muita coisa. E aí a única coisa foi respirar fundo, beber um copo com água, e aí ligar para as filhas para falar que ele ia ficar internado e incubado. Voltei para casa sozinha, porque não podia ficar lá, né? Todo mundo sabe que não podia, tinha que ficar de casa esperando notícia, que a pior sensação era essa. Você estar de casa, saber notícia, nada, simplesmente esperar por outros, né? Passar notícia da pessoa que você gosta em casa. E aí eu fiquei todos os dias, às 14 horas, era o horário que tinha para o médico passar notícias sobre a Luísa. E aí, quando chegou uma quinta-feira, não lembro bem se foi na quinta ou foi na quarta, ele não ligou. Ele não ligou.
E aí eu entrei em desespero, queria ir lá, a filha dele ligou para saber notícia, eu não tinha como dar, porque eles não tinham passado nenhuma informação, até quando eu consegui falar com a assistente social explicou, olha, ele, é, ele piorou, né, mas conseguimos deixar ele estável e tá tudo bem. Como é que estava tudo bem, né? Ele estava internado. Mas mesmo assim, passei a informação para a filha dele e tal. E quando, não lembro se foi na sexta ou foi no sábado de manhã, a sobrinha dele liga. Eu ainda estava deitada quando ela ligou, dizendo: Dorlene, você vai no hospital ver meu tio? Teve notícia dele ontem. Aí eu tive, porque se você fosse para o hospital, levasse os documentos dele. Aí eu fiquei perguntando: por que documento dele? Se a ficha dele já está pronta, esse aquilo aí veio na minha mente. A Luísa faleceu e ela não quer me contar. Nisso eu entrei em desespero, levantei, vi tomar banho, tomei banho, me arrumei, chamei o Uber e fui para o hospital com as documentações de Aloysio. Quando chego lá no hospital, ela só olhou para mim, balançou a cabeça em forma negativa, né, e apertou os lábios. Ali eu já sabia, faleceu. Eu tinha assim um jardinzinho assim, né, que tinha um lugarzinho, né? Aí eu fui, sentei ali, porque as minhas pernas começaram a bambear, eu fiquei nervosa, tremendo, não conseguia falar direito. Aí veio a sobrinha dele, pegou as documentações e disse: olha, fique aqui, que eu vou tirar o certidão de óbito e daqui a pouco eu venho. Tá. E foi assim eu fiz. Porque eu não tinha força naquele momento para nada, eu não pensava em nada, não sabia como reagir. Até que uma colega ligou para mim e aí eu comecei a conversar com ela, ela, calma, Dori, calma, as coisas vão se resolver, calma. Mas naquele momento eu só queria chorar e eu não conseguia em forma nenhuma chorar. Eu sou dessas. Naquele momento, na minha mente, diz assim: olha, você vai ter que tomar ação, então você não pode desmoronar. Aquele nó na garganta, aquele nó ali na garganta. Eu não conseguia falar direito, mas chorar também, eu não conseguia chorar. E aí ela voltou já com as documentações. O médico me chamou, eu tinha que ficar no hospital para poder fazer exame também, o exame da Covid, para ver se eu tinha pegado. Claro, né? Eu estava em contato com ele o tempo todo, como não pegar? E aí eu fiz o exame. Aí depois o médico mandou ir para casa, não tinha muita coisa a fazer, e a sobrinha dele disse assim: olha, amanhã você é responsável para eu vir reconhecer o corpo. Por quê? Porque estava tendo trocas, né, de corpos na época. E aí eu assim fiz. No outro dia cedo, eu fui, né, para o hospital para reconhecer o corpo. E aí, quando eu entrei no necrotério, tinha assim, vários cacheadinhos, né, a testa e essa parte daqui, porque o rosto eu não consegui reconhecer, porque estava cheio de esparadrapo. Tudo que tinha abertura tinha esparadrapo. Aí eu perguntei ao rapaz, ele disse: não, é porque às vezes o vírus ainda está aí, então pode exalar. Então a gente coloca esparadrapo para não exalar. E aí veio o rapaz da funerária, que a filha dele já tinha mandado o carro da funerária vir buscar ele, que ele foi enterrado lá em Feira de Santana. O cara da funerária foi, colocou o corpo dele dentro do caixão e aí também, ao lacrar o caixão, pegou aquele plástico filme e começou a enrolar o caixão. Nisso, colocou ele no carro e enviou para Feira de Santana. Gente, eu voltei para casa. Eu não tive o prazer de enterrar, né, de estar no momento. Não tive o prazer de velar, nada. O único momento que eu tinha, que eu não tive, me tiraram também, na verdade, né? Me tiraram esse momento, foi esse momento que ele estava ali no caixão, mas eu não poderia ficar ali com ele no momento, né? A despedida. A minha despedida foi lá reconhecer o corpo, ver ele pela última vez daquela forma, uma forma humilhante, né? E aí mandar ele para Feira de Santana. Lá ele foi sepultado. As filhas foram de longe, ficaram de longe, foi alguns parentes bem próximos, mas eu não pude ir porque eu estava com Covid, tive que ficar em casa. E aí foi uma situação muito difícil, um momento muito difícil.
eu dentro de casa, ansiosa, sem poder fazer muita coisa. Muitas pessoas não poderiam ter contato comigo, porque eu também estava com a Covid. Aí as minhas amigas ficavam ligando para mim, para saber como é que eu estava, o tempo todo ali conversando. Isso que me ajudou bastante. Isso que eu tive a certeza que momentos que a gente conhece nossas amizades. Tinha as irmãs mesmo que chegavam com comidinha gostosa, batia no portão, Dora, eu tô aqui. Eu abria o portão, pegava a comidinha, elas iam embora, depois ligava e ficava conversando comigo para não me deixar só. Era a única forma, a única coisa que elas poderiam fazer para estar ali do meu lado, me dando atenção, para me dizer, olha, você não está só, né? Teve um dia mesmo que eu estava desesperada aqui, numa ansiedade, eu achei que eu estava sem conseguir respirar, eu disse, pronto, agora é eu mesmo que vou morrer, porque assim, eu faltei o ar, tentava respirar, aí eu chamei a vizinha, que a vizinha desceu, veio aqui em casa, fez um chá, eu, cuidado, ela não se preocupe não, Dori, botou máscara, veio, fez um chá, me deu, era apenas ansiedade. Então a gente aprende muita coisa, porque essa Covid veio para nos ensinar muita coisa. E aí começou minha fase da viuvez, que eu agradeço muito também as filhas dele, que me ajudaram bastante. Não foi só elas estavam sofrendo com a morte do pai, mas também elas me ensinaram não, elas me ajudaram ali em sentido financeiro mesmo, né? E isso eu só tenho a agradecer a elas, porque elas não olharam só o lado do sofrimento delas. Ah, eu também estou sofrendo. Não, ela também pensou em mim. Então, assim, eu só tenho que agradecer. Eu sou muito grata a essas meninas. Eu as amo muito por tudo que elas fez. Também a pessoas que me aproximam dele, né? Que eu sei que são parte dele. Então, foi um momento muito difícil na minha vida, que eu comecei com o tempo, ó, me recuperando aos poucos. Não vou dizer a você que já tem 5 anos, não vou dizer a você que agora estou de boa, não. De vez em quando bate a saudade, de vez em quando, sabe, que bate aquela saudade que a gente fica se perguntando, poderia estar aqui hoje, poderia estar aqui, né? Mas infelizmente nem tudo que a gente quer a gente pode ter. E foi um aprendizado para mim, a ser uma pessoa melhor, a me esforçar a ser uma pessoa melhor, a querer fazer coisas que antes eu tinha medo. Hoje eu me esforço, se não for algo que vai contra a lei de Deus, eu estou fazendo. Se é algo que eu quero, mas não vai contra a lei de Deus, eu estou fazendo, porque a gente percebe o quanto a vida é importante. Chegou aos 50, eu agora quero viver algo que eu não vivi lá atrás. Entendeu? Se eu tiver de viajar, eu vou viajar. Se eu tiver de ter um dinheirinho, compartilhar alguma coisa, eu vou fazer. Se tiver vontade de comer uma comida, eu vou comprar e vou comer. Porque são coisas que eu sei que vai satisfazer o nosso ego. Porque a gente está aqui hoje, mas não sabe do amanhã. Entende? Então, isso me ajudou bastante a entender a importância da vida. A importância da vida. E me deixou uma grande lição. Gente, tem muitas e muitas coisas que eu queria continuar conversando com vocês, mas o vídeo vai ficar longo, tá? Mas, assim, um exemplo, a reflexão que eu deixo nessa situação que eu vivi para todos vocês é: vivam, não brigue por besteira, não se ofendam por besteira, não fique procurando problemas, respire fundo e entenda que a vida é curta, a vida é muito curta. Tá? Não queira ser melhor do que ninguém. Faça no seu tempo. Seja você. Tá? Seja você. Vai sempre existir pessoas que vai te admirar, que vai admirar vocês do jeito que vocês são. Não porque vocês querem parecer com o outro. Vivam. Sente vontade de comer algo, comam. Tá? Porque a gente sabe o quanto a vida é importante. Valorize-a. Um beijo para todas, queridíssima. Se inscrevam, curte se você gostou desse vídeo. Tá? E comente aí, pode comentar aí embaixo o que vocês acharam, tá? E que tipo de vídeo vocês gostariam que eu fizesse, tá bom? Um beijo para todas, queridíssimas.